esse artigo, o resultado dessa tese, ele se alinha a uma perspectiva, primeiro, epistemológica, mais crítico-dialética, e dentro dessa perspectiva, adota uma concepção de campo científico de Bourdieu. O pesquisador que se destaca é aquele pesquisador que sabe não só acumular, mas gerenciar e intercambiar esses dois tipos de capital, tanto científico quanto administrativo. Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o Thiago Santos Sampaio, que é doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Ele é autor de um artigo sobre gestão do conhecimento científico e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Thiago, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Muito obrigado, Logan. Obrigado à revista, à iniciativa, ao convite da Universidade Federal do Paraná por participar desse projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica. Estou à disposição. Muito obrigado. Thiago, aproveita e se apresenta aí para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, o que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar. Certo. Bom, meu nome é Thiago Sampaio, como você já me apresentou. No momento eu sou doutorando em Difusão do Conhecimento pelo programa de pós-graduação stricto sensu em Difusão do Conhecimento. É um programa multidisciplinar, do qual fazem parte a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, que é a minha instituição, onde eu sou professor. Integram também esse programa de pós-graduação outras universidades, eu gostaria de mencioná-las brevemente: a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana, o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, o Senai Cimatec. Acho que eu mencionei todas as universidades. Bom, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, do campus 14. A Universidade do Estado da Bahia, ela é a maior universidade multicamp do Nordeste. Ela atua em todos os territórios da Bahia, com diversos cursos em nível de graduação, pós-graduação. Tem um trabalho de capilaridade, de formação, que é realmente muito importante, sobretudo na formação de professores, mas em outras áreas também. Tenho muito orgulho em pertencer à Universidade do Estado da Bahia. Sou professor do curso de Comunicação Social do campus 14, em Conceição do Coité, do Departamento de Educação, no Sertão Baiano. Resido em Salvador. A minha graduação, minha formação em Comunicação Social, Rádio e TV também, pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Tenho especialização em metodologia da pesquisa, ensino e extensão em educação superior pela Universidade do Estado da Bahia também, e o mestrado em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia. E agora estou fazendo o doutorado para defender a tese, que é sobre o tema que eu espero ter a oportunidade de conversar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, sobre essa pesquisa. Em geral, é essa a minha atuação, Muito bem. Foi uma boa apresentação. Obrigado. E falando aí do seu doutorado, como é que tá? Então, tu começou esse doutorado na pandemia, foi isso? Eu comecei o doutorado antes da pandemia, em 2019, logo no ano seguinte se iniciou a pandemia. A pandemia alterou praticamente todos os projetos de pesquisa, stricto sensu, nível de mestrado, doutorado. De algum modo, as pesquisas, quando elas não alteram suas formas de produção de informações, de coleta, de análise, elas, no mínimo, precisam mencionar o contexto em que se dá a pesquisa. No meu caso, ela teve um impacto de atraso mesmo da produção de informações. Eu estou falando assim, coleta de dados só por uma convenção mesmo científica, mas eu prefiro usar a produção de informações porque a minha pesquisa se assenta numa epistemologia da crítica dialética, então eu uso a pesquisa participante. Aí, inspirado nas contribuições de Boaventura de Souza Santos, a gente usa a produção de informações junto aos sujeitos na perspectiva de não objetificar ninguém, Então as pessoas produzem as informações junto comigo. E isso teve um impacto direto na minha pesquisa, a pandemia. As universidades do Estado da Bahia, assim como diversas outras do Brasil, prorrogaram os prazos de defesa das dissertações e das teses. Foi o que aconteceu aqui, mas a pesquisa está em estado
vou dizer adiantado, mas ela está pronta, já qualificada para a fase de produção de informações junto a esses sujeitos. Entendi. E se tu pudesse resumir o teu tema de pesquisa num doutorado, para quem não é da tua área, né, para quem não conhece o nosso métier, o que você diria para essa pessoa que quer saber o que é que você estuda? Eu vou fazer esse esforço considerando que é um programa de divulgação científica, então a gente precisa fazer um esforço extra no sentido de adaptar a linguagem mesmo. Eu pesquiso, Logan, as práticas de gestão do conhecimento científico em grupos de pesquisa da UNEB, a partir da análise de como é que esses grupos produzem conhecimento científico e difundem esse conhecimento científico, a partir de alguns critérios que são dados, né, a partir da literatura. Nós selecionamos alguns grupos de pesquisa da universidade e alguns líderes de grupos de pesquisa também, para investigar e avaliar junto a esses grupos como é que eles produzem esses conhecimentos, como é que eles difundem esses conhecimentos, ou seja, como é que é feita a gestão do conhecimento científico por parte dos grupos de pesquisa, entendendo que os grupos de pesquisa são um lugar na universidade, e isso muita gente disse já, instituições, né, responsáveis pelo planejamento e controle da pós-graduação no Brasil, que é o grupo de pesquisa, uma das instâncias formais mais responsáveis pela produção do conhecimento científico da universidade. E aí eu gostaria de fazer assim, apenas 2 destaques, né, de natureza política mesmo. Primeiro, o lugar da universidade pública na produção do conhecimento científico no Brasil. É a universidade pública responsável pela maioria, pelo conhecimento majoritariamente científico que é produzido, e os grupos de pesquisa fazem parte dessa rede de produção de conhecimento, que não é exclusiva dos grupos, em algumas instâncias, em alguns momentos, passa pelos centros de pesquisa, passa pelos projetos de extensão, pelas diversas ações que a universidade pública faz, né, junto com a comunidade, com o entorno. E aí, nesse recorte, eu escolhi estudar a produção e difusão dos conhecimentos científicos por parte dos grupos. E eu digo que é um destaque político porque nós estamos num cenário de sucessivo desgaste da universidade pública, né, por uma falta de reconhecimento, né, do seu lugar, da sua importância, e um sucessivo sucateamento, né, dessa universidade. Então, a despeito de todo esse sucateamento, a universidade pública resiste produzindo e difundindo conhecimento em diversas áreas, e sendo, assim, ainda uma instância muito relevante de produção de pesquisa de qualidade no Brasil, em várias áreas. Estudar a universidade pública acaba sendo um ato de resistência, porque significa, primeiro, antes de estudá-la, reconhecer a sua importância como lugar de produção de conhecimento, um conhecimento que tem o desafio de ser científico, mas não ser isolado da sociedade, né? Ele precisa ser científico e emancipatório ao mesmo tempo. Então, ele precisa ser transformador. Então, eu faço esse destaque, assim, da importância, da relevância em compreender os processos de produção de conhecimento na universidade pública, a despeito de tantos ataques que a universidade pública tem sofrido. Concordo. E parafraseando aí Euclides da Cunha, pesquisador brasileiro é, antes de tudo, um forte, né? Mas não precisaria sê-lo, né? Se a gente tivesse o reconhecimento mínimo da educação e da ciência no Brasil. Mas eu acredito que esse cenário há de mudar para melhor. E falando em cenário da educação, Tiago, além de estudar, além de fazer o seu doutorado na Universidade do Estado da Bahia, tu também trabalha aí, é isso mesmo? Sim, eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia há mais de 12 anos, né? Eu atuo na Universidade do Estado da Bahia no curso de comunicação. A Universidade do Estado da Bahia tem 3 cursos de comunicação, um em jornalismo, que fica em Juazeiro, no interior, um em Conceição do Coité, que é rádio e TV, que é onde eu atuo, e um em Salvador, que é de relações públicas. É uma universidade que tem um pioneirismo, foi a segunda universidade no Brasil a adotar a política de cotas para negros. A Universidade do Estado da Bahia continua também sendo pioneira em diversas ações inclusivas, como a adoção de cotas para trans, comunidades quilombolas, povos ciganos. Então, é uma universidade que está voltada muito para o interior da Bahia, né, para a formação de pessoas para o interior da Bahia. Então, assim, eu atuo, né, fazendo ensino, pesquisa e extensão nessa universidade. No momento, estou afastado para o doutorado, ansioso por voltar a atuar, fazendo ensino, pesquisa, extensão e as atividades de gestão, né, que acaba sendo um quarto pilar
que às vezes a gente não fala, mas a gente acaba atuando também sempre, né, nas atividades de gestão. Eu atuei também na universidade no lugar de assessor de comunicação da universidade e na assessoria da reitoria. Também foi um trabalho muito gratificante e foi a partir dessa experiência como docente no curso de comunicação e também, sobremaneira, a partir da assessoria de comunicação, fazendo parte de grupos de pesquisa, que eu começo a partir de uma observação ainda não sistemática a perceber as dificuldades, os entraves que os grupos de pesquisa têm em se estabelecer e em encontrar normativas mais formais dentro da universidade para que eles pudessem produzir e difundir conhecimento. Então, uma das hipóteses da minha pesquisa, por exemplo, é que os grupos de pesquisa eles atuam, muitas vezes, mais orientados por normativas das agências de fomento do que das próprias universidades. E eu imagino que essa não seja uma realidade exclusiva da Universidade do Estado da Bahia. Nós temos uma realidade em que a pesquisa ela se dá muitas vezes a partir de redes colaborativas. Eu, como eu coloquei no artigo aqui, uma contribuição da praxeologia de Bourdieu, né? E a gente pode falar, né? Imagino que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas atua muito a partir de redes de colaboração, né? Também redes de competição, mas a universidade pública padece de normativas que orientem melhor a prática da pesquisa, né? A prática da produção e da difusão, né? Quando eu falo difusão, estou falando muito também da comunicação científica, que precisa estar assentada não só nas formas como cientistas se comunicam entre si, mas como cientistas se comunicam com a sociedade. E é por isso que eu estou usando o termo difusão nessa perspectiva de contemplar essas duas etapas do processo de comunicação científica. Quando a revista, né, me convida para um podcast como esse, é uma ação muito louvável, porque é uma forma de você deslocar aquele conhecimento que está produzido, que muitas vezes a gente, como pesquisador, fica feliz porque publica, mas é importante a gente pensar assim, quem tem acesso a essa produção? Como é que a gente vai dialogar? Como é que a gente vai pensar nos reflexos dessa produção? E aí, a partir do que você me perguntou, a Universidade do Estado da Bahia é uma universidade que tem uma preocupação social muito grande, que se reconhece em vários documentos institucionais, em vários documentos que ela divulga, como uma universidade popular e inclusiva. Eu aproveito para fazer esse agradecimento, não só à Universidade do Estado da Bahia, como ao programa de pós-graduação em difusão do conhecimento, né? Muito bem. E nesse contexto agora que você falou, você poderia descrever para a gente como que é o teu dia a dia sendo um professor universitário aí na Universidade do Estado da Bahia? Sim, Logan. A atividade docente, né, do docente em nível da educação superior, a parte mais visível da atividade docente é aquela que o docente está em sala de aula. Por trás desse trabalho existe uma série de atividades que o docente exerce, não só ligadas àquelas diretamente ao ensino, que é ministrar as aulas propriamente ditas, mas as atividades de planejamento, as atividades de avaliação, e eu estou falando a avaliação não só uma atividade de correção, mas uma atividade de devolutiva com qualidade. É importante a gente insistir mesmo numa perspectiva avaliativa transformativa mesmo dos sujeitos, uma perspectiva freiriana, em que a gente dê uma devolutiva que permita aos sujeitos crescerem, né, e que a gente intercambie conhecimentos. Então, avaliar um trabalho árduo, contínuo, né, que requer profundidade, humildade, transversalidade na informação. Tem todas essas atividades de sala de aula, né, de ministrar e de dar essas devolutivas. Então, além disso, temos as atividades de pesquisa que nós desenvolvemos em diversos níveis no âmbito da universidade. Tanto no âmbito da iniciação científica, que é um primeiro trabalho formativo junto com os discentes, que pode acontecer, inclusive, de modo voluntário, quanto nas pesquisas que nós fazemos junto com os discentes de graduação, mas os discentes de pós-graduação também. Muitas vezes aquelas pesquisas que nós desenvolvemos na pós-graduação stricto sensu são incorporadas à dinâmica dos cursos, né, a nossa dinâmica também de docência das atividades de ensino. Além disso, a universidade tem uma outra parte da sua atuação que é fundamental, que é a extensão. Na verdade, a gente dissocia essas atividades para fins meramente didáticos, mas uma coisa não acontece sem a outra. O ensino só acontece junto com a pesquisa, junto com a extensão. Então, assim, temos as atividades de extensão também, onde a universidade desenvolve projetos na qual ela materializa as suas ações junto às comunidades do entorno
no caso da Universidade do Estado da Bahia, né, nas comunidades do território onde a universidade está presente, e eu também desenvolvi essas atividades, no caso do curso de comunicação, junto aos movimentos sociais do território do CISAL, fazendo formação política em comunicação, ou seja, aquelas atividades voltadas a habilitar os sujeitos a participarem de instâncias públicas e deliberativas nas quais elas precisam de uma certa formação em comunicação. Então, fazíamos isso com agências de notícias de jovens, com sindicatos, ou seja, com aqueles movimentos em que precisam de uma formação política em comunicação para atuarem nos espaços públicos, né, de deliberação. O território do CISAL tem um protagonismo nesse sentido. Preciso fazer um adendo que é o seguinte: o curso de comunicação do território do CISAL, da Universidade do Estado da Bahia, só se torna possível, ele só é viável graças a uma articulação que os movimentos sociais fazem junto à Universidade do Estado da Bahia, no sentido de implementarem o eixo comunicação no plano territorial de desenvolvimento do território do CISAL. Uma das ações desse Plano Territorial de Desenvolvimento é justamente a implantação de um curso de comunicação no território do CISAL, no sertão baiano. Então, isso é muito relevante. Fazemos essa articulação também com a comunidade e, além disso, a gestão. Eu faço questão de frisar isso porque um professor universitário, ele atua, eventualmente, na coordenação de colegiado, na coordenação de projetos, na coordenação de núcleos de pesquisa e extensão. No meu caso, em um dado momento, eu também me afastei para coordenar a assessoria de comunicação da universidade, a assessoria da reitoria. São muitas as atividades de gestão, pró-reitorias, cargos técnicos, em que a universidade precisa assegurar também essas atividades. Atividades que eu estou falando, claro, do lugar de docente, mas que a gente sabe que são realizadas por docentes, por todos os membros da sua comunidade, docentes, técnicos e analistas, e discentes, né, em articulação. Muito bem, então essa é a vida de um professor universitário na Universidade do Estado da Bahia. Para você que é aluno da UNEB ou para você que é aluno de uma universidade pública, dê valor ao seu professor, porque ele não está lá só para dar aula, né? Tem outras milhões de atividades por trás. Tem o ensino, tem pesquisa, tem extensão, tem atividades administrativas e, enfim, não é fácil. Então, se você é aluno aí, dê valor. Então, Thiago, antes da gente começar a falar aqui do artigo em si, eu queria só te perguntar uma coisinha. Tu citou aí anteriormente que tu é professor de comunicação, você atua na comunicação, mas assim, que área exatamente? Certo. Dentro da comunicação, do curso de rádio e TV, né, que tem uma perspectiva assim do audiovisual, eu atuo na área de teorias da comunicação e da gestão da comunicação, né, e as suas disciplinas correlatas. Comunicação comunitária, assessoria de comunicação, gestão da comunicação, disciplinas mais do espectro teórico, como análise de discurso, semiótica, essa área. Muito bem. Vamos falar do artigo. O seu artigo, se você pudesse resumi-lo, para quem não viu, para quem só vai ver o título dele aqui antes da pessoa começar a ouvir aqui o episódio, o que tu falaria? Meu artigo é sobre tal coisa, o que você diria? O meu artigo é sobre a gestão do conhecimento científico a partir de um tratamento teórico das contribuições sociológicas de Pierre Bourdieu. De modo bem geral, é isso. Uma contribuição, basicamente, do conceito de campo científico para compreender a gestão do conhecimento científico enquanto área. Muito bem. E quando você começou a esquematizar o seu artigo, a pensar sobre o que você ia escrever, o que você ia pesquisar, o seu planejamento inicial, ele continuou até você entregar o artigo e submeter na revista? Houve alterações? Conta pra gente como é que foi um pouquinho desse trajetória de fazer esse artigo. Esse artigo, ele é um recorte da minha tese. Então, assim, como a tese pretende estudar a gestão do conhecimento científico em grupos de pesquisa, eu parto de algumas lentes teóricas, digamos assim, para estudar esse fenômeno. Então, eu compreendo a gestão do conhecimento científico como as atividades que correspondem ao planejamento, à produção e à difusão de todas as atividades do conhecimento científico por parte de grupos de pesquisa, no caso, que é o meu recorte de pesquisa, verificando se essa gestão do conhecimento científico pode ser vista à luz da contribuição teórica de Bourdieu sobre campo científico.
Eu digo isso do ponto de vista assim, porque o conceito de campo científico de Bourdieu ele acabou se tornando bastante amplo, inclusive para denominar, né, como uma espécie de um sinônimo rápido assim para denominar uma determinada área do conhecimento. O campo da historiografia, o campo da literatura, enfim, para não tomar campo somente como área, mas como um conceito dentro de uma proposta sociológica de Bourdieu, eu estou tomando como um pressuposto mesmo, como uma hipótese, verificar se é possível ver a gestão do conhecimento científico em determinadas instâncias de produção do conhecimento científico como um campo na perspectiva do que Bourdieu propõe. Esse conceito dele é um conceito que está, digamos assim, na esteira de uma perspectiva transversalista da sociologia do conhecimento, meio que se opondo a uma concepção de ciência que vem de Robert Merton, do conceito de ethos científico, que prevê uma categorização mais normativa de como a ciência deve ser, portanto, pautada naquele ideal da ciência como ciência neutra, objetiva, e também na perspectiva de Thomas Kuhn, que compreende a comunidade científica como a comunidade que está defendendo uma ideia de paradigma, portanto, uma comunidade formada por um conjunto, né, homogêneo e isolado da sociedade. Então, esse conceito de Bourdieu, ele vem numa perspectiva transversalista de sociologia da ciência, que está alinhada aí a pensadores como Bourdieu, Bruno Latour, Norsetina, que tratam de uma perspectiva mais contextual do conhecimento científico. Portanto, que não vê a ciência como uma instância isolada, homogênea, mas vê a ciência numa perspectiva mais contextual, relacional, que faz parte da sociedade, que inclusive não pode ter o seu conhecimento como algo que se demarca hierarquicamente de outros conhecimentos, como o conhecimento filosófico, o conhecimento tradicional do senso comum, né, o conhecimento religioso, enfim, o conhecimento científico é um dos conhecimentos, dentre outros conhecimentos possíveis. Muito bem. E considerando a abordagem, a metodologia que você usou nesse artigo, né? Fala um pouquinho pra gente de que forma que você abordou e conduziu a pesquisa nesse artigo especificamente. Certo. Esse é um artigo que ele tem uma pretensão teórico-metodológica, digamos assim, porque ele parte de uma reflexão, primeiro de ordem epistemológica, no sentido de situar uma reflexão sobre o conhecimento científico dentro de um eixo epistêmico, que é o eixo da crítica dialética, dentro de possíveis eixos epistêmicos, né? Aqueles mais conhecidos, que são o empírico-analítico, de base positivista, que tem uma relação de conhecimento de causalidade, que divide sujeito e objeto. Depois, um outro eixo epistêmico possível, um fenomenológico interpretativo, né? Ou hermenêutico, que está mais pautado para uma descrição dos fenômenos, né, a compreensão dos fenômenos, como eles se dão, aproximando-se até mais de uma perspectiva dentro da sociologia do conhecimento de Bruno Latour, por exemplo, e uma perspectiva crítico-dialética. Então, esse artigo, resultado dessa tese, ele se alinha a uma perspectiva, primeiro, epistemológica, mas crítico-dialética, e dentro dessa perspectiva, adota uma concepção de campo científico de Bourdieu. Isso que eu estou falando não é um consenso, porque eu estou dizendo assim, sociologia de Bourdieu, mas um dos críticos dele, o Bernard Lahire, faz uma observação muito interessante de que não é possível dar a esse pensamento a ideia de que ele é uniforme a ponto de se dizer assim, sociologia de Bourdieu, porque é um conhecimento multifacetado. E uma evidência disso é que você às vezes pega o mesmo conceito. Eu vou falar aqui, por exemplo, o conceito de hábitos na obra de Bourdieu, o conceito de capital, o conceito de campo científico. E é um conceito que ele vai mudando de um livro para outro. É difícil que Bourdieu repita o mesmo conceito tal e qual. É um conceito que ele vai evoluindo, ele vai ganhando camadas, ele vai ficando mais complexo. Então, dentro dessa perspectiva epistemológica, tentando ser mais didático, que tem uma série de implicações de ordem ética, política, como, por exemplo, dar esteio a pesquisas mais participativas, no sentido de incluir os sujeitos na pesquisa e não tratá-los como objeto, de fazer uma pesquisa mais reflexiva, ou seja, o pesquisador olha para si mesmo e olha para a própria pesquisa, não se dividindo, né, não criando uma cisão.
muito a partir da perspectiva de Bachelard, enfim. A partir dessa perspectiva de Bourdieu, eu estabeleci nesse artigo algumas proposições de ordem de potencial metodológico, digamos assim. Ou seja, um exercício de abstração teórica no sentido de verificar as possibilidades de conversão de alguns conceitos do campo científico em possíveis recursos para alimentar instrumentos de coleta de dados ou de produção de informações. Então, por exemplo, a partir do conceito de campo científico, que Bourdieu define como um campo onde se estabelecem relações de força, relações de poder, de hierarquia, né, a partir de certas posições que os agentes, porque ele usa agentes, né, e não sujeitos, a partir de como esses agentes atuam no sentido de manter ou transformar aquele campo. E isso se dá a partir de estratégias de obtenção e acúmulo do que Bourdieu chama de capital. Ou seja, Bourdieu entende a atividade científica numa perspectiva que é chamada de quase mercadológica, quase econômica, digamos assim, não é? Então, ele entende, por exemplo, que um pesquisador ele se estabelece dentro do campo, dentro de relações de força e de jogos de poder, a partir de acúmulo e obtenção de capital. Esse capital, no caso do campo científico, é, por exemplo, um título, a publicação em certos periódicos, é por isso que os periódicos também são estratificados, né, por quales, para demarcar. Então, Bourdieu faz uma divisão desses capitais em basicamente dois tipos do campo científico. Ele diz que você tem capitais estritamente científicos, por exemplo, a publicação em revistas, em periódicos, e capitais que ele chama de temporais ou administrativos, por exemplo, participação em bancas, organização de eventos, coordenação de certos grupos, que são aqueles capitais que estão dentro do espectro científico, mas que também tem um caráter mais administrativo. O pesquisador que se destaca é aquele pesquisador que sabe não só acumular, mas gerenciar e intercambiar esses dois tipos de capital, tanto científico quanto administrativo. O que eu fiz dentro desse conceito de campo foi fazer questões que viabilizassem a produção de instrumentos de coleta, digamos assim, né? Fazendo aquela ressalva que eu tinha feito sobre esse termo, coleta de dados, né? Então, por exemplo, a partir da teoria, né, que eu coloco no artigo chamado de praxeologia bourdieusiana, porque a teoria de Bourdieu ela é muito assentada na prática, no sentido do hábitos, ou seja, na disposição de ação dos indivíduos. Como é que os indivíduos atuam a partir de posições que eles ocupam, tanto recebendo informações que são mais estruturais, quanto também atuando para modificar aquele campo. Então, é uma relação dialética que se estabelece no hábitos. Então, por exemplo, eu faço um quadro onde eu faço algumas perguntas que podem servir para a investigação da gestão do conhecimento científico. Exemplo, o primeiro bloco de questões é sobre a identificação dos agentes. Quem são os agentes que produzem conhecimento científico? Quem são os agentes que atuam? Quais são as trajetórias sociais, institucionais e pessoais desses agentes, dos pesquisadores? Quais são as posições institucionais que eles ocupam? Eles são líderes? Eles são técnicos analistas? Eles são discentes? Eles são pesquisadores voluntários? Então, primeiro, a identificação desses agentes. Segundo, as normas. Bourdieu diz que o campo tem normas específicas. Então, quais são as regras do jogo que definem uma gestão do conhecimento científico? Quais são os critérios que fazem o campo funcionar? O que normatiza o campo? Em seguida, quais os tipos de capital, como eu já mencionei, os capitais estritamente científicos e aqueles administrativos. Então, quais são os produtos desse capital? Como é que se atribui valor aos capitais científicos, né? Como é que a gente atribui valor, por exemplo, que um título de mestre vale mais ou menos que um de doutor? Qual o tipo de valor que se atribui a quem lidera um grupo de pesquisa? Qual é o tipo de valor que se atribui a quem coordena um laboratório? Né? Então, quais são as regras do jogo do campo científico? Em seguida, sobre as posições e hierarquias, quais são as formas de ingresso e permanência em um grupo, por exemplo? Como é que se avalia o desempenho desses pesquisadores de um campo científico? Quais são os critérios de avaliação e como é que os agentes se reconhecem e se legitimam, porque Bourdieu fala isso também, né? Não só na teoria dos campos científicos, mas a teoria do poder sobre ele, de modo geral, ele diz que o poder só é exercido sobre aqueles que reconhecem o exercício do poder, né?
Então, assim, por exemplo, um pesquisador só reconhece valor no título de outro porque ele sabe o valor que aquilo tem. As formas, por exemplo, de reconhecimento, de validação e de legitimação dos capitais. Usa o conceito de hábitos, né? Então, como é que os agentes se comportam, como é que os agentes atuam a partir desse conceito de hábitos, que é um conceito bastante complexo, porque é sobre a disposição de ação a partir de posições institucionais ocupadas. Como é que eles atuam dentro desses hábitos? No sentido não só de manter o campo como está estabelecido, mas também de provocar rupturas no campo, no sentido de promover alterações, transformações no campo, e, por fim, o que Bourdieu chama de uma autonomia do campo científico, né? Como é que, por exemplo, um grupo de pesquisa, um centro de pesquisa, um laboratório, ele exerce a sua autonomia? Ele é uma instância fechada, é porosa, é semiaberta? Ele recebe influências da universidade, de agências de fomento, do governo? Então, na verdade, o que Bourdieu nos chama a atenção é que os campos, eles têm uma autonomia relativa. E aí, só para encerrar essa parte, né, você tenta ser objetivo, eu sei que estende muito, Bourdieu é um grande sintetizador. Essa concepção de campo, ela está em Durkheim, quando ele está tratando da divisão social do trabalho, ela já está subjacente nessa teoria de Durkheim. A perspectiva da autonomia dos campos, ela está em Weber. Weber diz que o que institui a modernidade é uma certa autonomia das esferas sociais, o mercado, a política, o campo religioso, e a perspectiva econômica que Bourdieu aplica, não só ao campo científico, mas ao campo literário. Bourdieu fala do campo esportivo, por exemplo, ele faz reflexões sobre o boxe, o campo do boxe, por exemplo, o campo das artes. É uma contribuição justamente das perspectivas marxistas que Bourdieu incorpora para tratar com viés econômico, mas para tratar do que ele chama de bens simbólicos, ou seja, é uma contribuição de ordem econômica, mas para tratar do capital numa perspectiva não só do capital enquanto dinheiro, mas de como se atribui valor dentro dos campos e como isso acaba estabelecendo hierarquias e reproduzindo estruturas de dominação. Então, é um artigo que tenta refletir a partir desse conceito de campo, que é muito fecundo, complexo, multifacetado dentro da própria obra de Bourdieu, para pensar como é que o conhecimento científico ele é gerido, no meu caso, em grupos de pesquisa na Universidade do Estado da Bahia. Isso me parece ser bem complexo e parece que rende muito mais pesquisas do que você conseguiu apresentar nesse paper, afinal, né? É só um artigo, é um espaço limitado. Sim. E como você disse, é um recorte da sua tese, né? E aproveitando isso, né, falando nesse contexto, nesse sentido, qual caminho você sugeriria para quem está nos acompanhando e se interessou por este assunto e por acaso pensa em fazer um artigo para meio que dar continuidade ao que você já abordou? Que rumo você iria sugerir para uma nova pesquisa a partir do seu artigo? Duas questões básicas. Primeiro, é assumir a transversalidade desse campo de estudos. No caso, a transversalidade se demarca pela adoção da gestão do conhecimento científico como um campo de síntese entre a gestão do conhecimento, a comunicação e aí a gestão do conhecimento a partir de vários autores. Vou citar só dois, que é Nonaka Takeuchi, que são autores que, né, japoneses que fizeram, assim, tiveram um grande conhecimento no Brasil, a partir dos processos de socialização, externalização, internalização do conhecimento, que já é um desdobramento da teoria do conhecimento de Polanyi, e isso junto com a comunicação científica, a partir de vários autores brasileiros também, Fernando César Leite, Bueno, Caribé, diversos autores, Massarani, que é uma autora muito conhecida. Então, assim, primeiro, assim, assumir que é um campo complexo por ser interdisciplinar. E depois, assumir um conselho metodológico que o próprio Bourdieu dá no estudo dos campos. Bourdieu meio que estabelece um percurso metodológico, muitas vezes mais a partir também dos seus intérpretes, né? Que são vários no Brasil, Monteiro, Grenfell, o próprio Gessé de Souza, que eles meio que replicam estudos que Bourdieu fez, em que ele diz que é preciso se aproximar do campo, fazer uma pesquisa mais longitudinal, de maior proximidade e de observação participante. Então, eu não sei até que ponto essa pesquisa vai, mas se eu tivesse mais tempo e pudesse estendê-la, eu faria uma pesquisa de maior proximidade, até com menos grupos, mas aprofundando a observação participante em alguns grupos, no sentido de perceber não só como é que os sujeitos obtêm e acumulam capital,
mas numa perspectiva até do que Bruno Latour desdobra da teoria de Bourdieu, que ele faz uma conversão do conceito de capital, de crédito, para ciclo de creditação. Ele diz que é importante você se reconhecer não só como sujeitos adquirem capital, mas como eles reinvestem capital. O Latour diz isso, né, que é importante perceber como é que o pesquisador no laboratório, né, que é a partir da obra famosa dele, Vida de Laboratório, como é que ele converte um capital em outro. Por exemplo, o que é que ele faz com aquele título de mestre ou doutor? Ele obteve aquele capital. Como é que ele intercambia esse capital no sentido de obter mais projeção? Então, ele diz que é um comportamento análogo a uma bolsa de valores mesmo. No meu entendimento, ele não nega a perspectiva mercadológica de Bourdieu, mas propõe entender isso a partir de uma dinâmica. E espero, né, que pesquisas nesse sentido façam assim, uma observação mais sistemática, né, mas de maior proximidade. Muito bem, então fica aí a indicação de continuidade de pesquisa do Thiago. E, Thiago, conta aí pra gente, quem é você fora da universidade, quais são os seus hobbies, o que você faz no seu tempo livre, o que o Lattes não conta sobre você? Antes de eu falar isso, só para não esquecer, Logan, me permita só eu já agradecer ao NEB e ao Programa de Difusão do Conhecimento, mas eu gostaria de agradecer também as contribuições da minha orientadora, professora doutora Ana Maria Ferreira Menezes, e ao grupo de pesquisa qual eu faço parte, né, é o AAPP, Avaliação e Acompanhamento de Políticas Públicas, sob a coordenação da professora doutora Fátima Naki. Graças a essas colaborações, a essa rede também de colaborações, que a pesquisa se torna viável. O que o LAC não conta, sou apaixonado por literatura, continuo conduzindo a pesquisa, lendo muito também literatura e cinema, música, enfim. Mas a literatura é algo que me acompanha muito e com a qual eu fico estabelecendo, inclusive, conexões com o campo da pesquisa quando possível. E você gostaria de deixar alguma indicação cultural, um livro, um filme, uma série, alguma coisa sobre qualquer assunto? Eu gostaria de deixar, se você me permitisse, pelo mais de uma. Primeiro, um filme, eu vou ser bem objetivo, é um filme que eu assisti recentemente, do Gabriel Martins, chamado Marte 1. É um filme político, tem esse pano de fundo do que a gente está vivendo agora politicamente. É um filme muito delicado, muito bonito, que mostra a realidade de uma família pobre, negra, periférica, e mostra a capacidade de resiliência do brasileiro, de resistência, né, de viver mesmo lutando a despeito de tudo que está acontecendo, e de como a vida dessa família, que representa tantas outras, né, que estão no estado de vulnerabilidade social tão grande, ela acontece graças à força dessas próprias famílias que estão assim, completamente alheias ao governo, né, ao Estado brasileiro. E isso é mostrado no filme de uma maneira ao mesmo tempo muito sutil, muito delicada, mas ao mesmo tempo muito incisiva também. A outra indicação é um livro que eu li recentemente, chamado Instruções para se tornar um fascista, que é de Michela Murgia, um livro que tem uma linguagem muito bem-humorada e é um livro político. É um livro que se coloca como se fosse um manual fascista, feito por uma italiana, né, uma pesquisadora italiana, radiografou o Brasil contemporâneo e mostra mais ou menos como é que se estrutura esse pensamento que às vezes a gente lutou tanto para reconhecer, mas que agora tem que conviver com ele. E mostra como é mais ou menos o funcionamento dessa estrutura que vem desmontando as instituições brasileiras e que vem tendo efeitos muito nefastos sobre, inclusive, a universidade brasileira. Eu acho importante a gente não desistir, se municiar de conhecimento e restabelecer formas de dialogar com essas pessoas, mesmo sendo difícil. E eu acho que é um livro, principalmente pela linguagem ácida, bem-humorada, que eu acho que vale a pena, dentre tantas produções que estão sendo feitas, tantas reflexões que a Universidade Brasileira também tem feito sobre essa temática. Muito bem, você pode repetir o nome do livro e autor e mostrar a capa novamente? Aqui, o nome do livro, deixa eu enquadrar ele aqui, tá vendo? É a Michela Murgia, Instruções para se tornar um fascista. E ele é interessante também porque no final ela faz um exercício assim meio de brincadeira, ela faz um fascistômetro para que a gente também faça um exercício reflexivo no sentido de ver assim,
quais dos discursos nós eventualmente estamos incorporando, né, no nosso cotidiano, sem perceber que muitas vezes a gente está reproduzindo discursos também um tanto quanto doutrinários nessa perspectiva, né, tão destrutiva para o país. Muito bem, as indicações do Thiago estarão aí na descrição do episódio. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo, uma perspectiva epistemológica crítico-dialética da gestão do conhecimento científico, contribuições da praxeologia bordesiana, escrito pelo Thiago, que conversou conosco aqui agora, e também pela Ana Maria Ferreira Menezes. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Ok, até mais. Obrigado, Logan. Obrigado à UFPR e à revista pela iniciativa valorosa desse podcast. Muito obrigado e vou divulgar também.